O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Hoje é o dia 316 da leitura do nosso Catecismo. Estamos lendo sobre os mandamentos. Hoje nós vamos ler dos números 2488 a 2492. O respeito à verdade. O direito à comunicação da verdade não é incondicional. Cada um deve conformar sua vida com o preceito evangélico do amor fraterno. Este requer, nas situações concretas, que se avalie se é conveniente ou não revelar a verdade àquele que a pede. A caridade e o respeito à verdade devem ditar a resposta a todo pedido de informação ou de comunicação. O bem e a segurança do outro, o respeito à vida privada, o bem comum são razões suficientes para se calar aquilo que não deve ser conhecido ou para se usar uma linguagem discreta. O dever de evitar o escândalo impõe muitas vezes rigorosa discrição. Ninguém é obrigado a revelar a verdade a quem não tem o direito de conhecê-la. O sigilo do sacramento da reconciliação é sagrado e não pode ser traído sob nenhum pretexto. O sigilo sacramental é inviolável, por isso não é lícito ao confessor revelar ao penitente com palavras ou de qualquer outro modo, por nenhuma causa. Os segredos profissionais, por exemplo, de políticos, militares, médicos, juristas ou as confidências feitas sob sigilo devem ser guardados, salvo casos excepcionais em que a retenção do segredo causasse àquele que os confia, àquele que os recebe ou a um terceiro prejuízos muito graves e somente evitáveis pela divulgação da verdade. Ainda que não tenham sido confiados sob sigilo, as informações privadas prejudiciais a outros não podem ser divulgadas sem razão grave e proporcionada. Cada um deve manter a justa reserva acerca da vida privada das pessoas. Os responsáveis pela comunicação devem manter justa proporção entre as exigências do bem comum e o respeito dos direitos particulares. A ingerência da informação na vida privada de pessoas comprometidas numa atividade política ou pública é condenável, na medida em que ela viola sua intimidade e sua liberdade. Como leitura complementar desse episódio, nós vamos ouvir a homilia do Papa Bento XVI na Santa Missa de Crisma, proferida em 9 de abril de 2009, na Basílica de São Pedro. Amados irmãos e irmãs, no cenáculo, na noite anterior à sua paixão, o Senhor rezou pelos discípulos reunidos ao seu redor, estendendo ao mesmo tempo o olhar para a comunidade dos discípulos de todos os séculos, para aqueles que, disse, vão acreditar em mim por meio de suas palavras. Na oração pelos discípulos, de tempos em tempos, ele viu-nos também a nós e rezou por nós. Ouçamos o que pede para os 12 e para nós aqui reunidos. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade. O Senhor pede nossa santificação, a nossa consagração na verdade, e envia-nos para continuarmos a sua própria missão. Mas há nesta oração uma palavra que chama a nossa atenção. Parece-nos pouco compreensível. Jesus diz: eu consagro-me por eles. Que significa? Porventura não é Jesus por natureza o Santo de Deus, como Pedro confessou na hora decisiva de Cafarnaum? Como pode agora consagrar-se, isso é, santificar-se a si mesmo? Para compreendermos, temos sobretudo de esclarecer o significado das palavras santo e santificar ou consagrar, ali na Bíblia. Santo. Com esta palavra descreve-se em primeiro lugar a natureza do próprio Deus, o seu modo de ser muito particular, divino, que é próprio só dele. Só ele é verdadeiramente e autenticamente santo no sentido originário. Qualquer outra santidade deriva dele, é participação no seu modo de ser. Ele é a luz puríssima, a verdade e o bem sem mancha. Por isso, consagrar alguma coisa ou alguém significa dar tal coisa ou pessoa em propriedade a Deus, tirá-la do âmbito daquilo que é nosso e inseri-la na atmosfera dele, de tal modo que deixe de pertencer às nossas coisas para ser totalmente de Deus. Consagração é, pois, tirar do mundo e entregar ao Deus vivo. Aquela coisa ou pessoa deixa de pertencer a nós ou a si mesma, mas é imersa em Deus. Este ato de privar-se de uma coisa para entregar a Deus, chamamo-lo também sacrifício. Já não será propriedade minha, mas dele. No Antigo Testamento, a entrega de uma pessoa a Deus, isto é, a sua santificação, coincide com a sua ordenação sacerdotal, e assim se define também em que consiste o sacerdócio. É uma passagem de propriedade, um ser tirado do mundo e dado a Deus. E deste modo ficam agora patentes as duas direções que fazem parte do processo da santificação-consagração: sair dos contextos da vida do mundo e ser posto à parte para Deus. Mas por isto mesmo não é uma segregação. Antes, ser entregue a Deus significa ser posto a representar os outros. O sacerdote é subtraído aos laços do mundo e dado a Deus, e precisamente assim, a partir de Deus, deve estar disponível para os outros, para todos. Quando Jesus diz: eu consagro-me, fez-se simultaneamente sacerdote e vítima. Por conseguinte, Bultmann tem razão em traduzir a afirmação: eu consagro-me por, eu sacrifico-me. Compreendemos agora o que acontece quando Jesus diz: eu consagro-me por eles? Isso é um ato sacerdotal em que Jesus, o homem Jesus, que forma um só com o Filho de Deus, se entrega ao Pai por nós. É a expressão do fato que ele é ao mesmo tempo sacerdote e vítima. Consagro-me, sacrifico-me. Esta palavra abismal, que nos permite lançar um olhar no íntimo do coração de Jesus Cristo, deveria ser sempre de novo objeto de nossa reflexão. Nela se encerra todo o mistério de nossa redenção, e nela está contida também a origem do sacerdócio da Igreja, do nosso sacerdócio. Só agora podemos compreender até o fundo a oração que o Senhor apresentou ao Pai pelos discípulos por nós. Consagra-os na verdade. Isto é a integração dos apóstolos no sacerdócio de Jesus Cristo, a instituição do seu sacerdócio novo para a comunidade dos fiéis de todos os tempos. Consagra-os na verdade. Esta é a verdadeira oração de consagração pelos apóstolos. O Senhor pede que o próprio Deus os atraia a si para dentro da sua santidade. Pede que ele os subtraia a si mesmos
e os tome como sua propriedade, a fim de que, a partir dele, possam desempenhar o serviço sacerdotal pelo mundo. Esta oração de Jesus aparece 2 vezes de forma ligeiramente modificada. Temos de ouvir as duas com muita atenção para começar a entender, pelo menos vagamente, a realidade sublime que aqui se está a verificar. Consagra-os na verdade, e Jesus acrescenta: a tua palavra é a verdade. Por conseguinte, os discípulos são atraídos para o íntimo de Deus por meio da sua imersão na palavra de Deus. A palavra de Deus é, por assim dizer, o banho que os purifica, o poder criador que os transforma no ser de Deus. Sendo assim, como se está a realizar isto na nossa vida? Somos verdadeiramente permeados pela palavra de Deus? É verdade que esta é o alimento de que vivemos mais de quanto seja o pão e as coisas deste mundo? Conhecemo-la verdadeiramente? Amamo-la? De tal modo, nos ocupamos interiormente desta palavra que a mesma dá realmente um timbre à nossa vida e forma o nosso pensamento? Ou não sucede antes que o nosso pensamento se deixa modelar incessantemente por tudo o que se diz e faz? Porventura não são tantas vezes as opiniões predominantes os critérios pelos quais nos regulamos? No fim de contas, não ficamos porventura na superficialidade de tudo o que habitualmente se impõe ao homem de hoje? Deixamo-nos verdadeiramente purificar no nosso íntimo pela palavra de Deus? Nietzsche desdenhou a humildade e a obediência como sendo virtudes servis pelas quais o homem teria sido suprimido. No seu lugar, colocou a ufania e a liberdade absoluta do homem. Ora bem, existem caricaturas de uma humanidade, ou melhor, de uma humildade falsa e de uma submissão errada que não queremos imitar. Mas há também a soberba destrutiva e a presunção que desagregam qualquer comunidade e acabam na violência. Sabemos nós aprender de Cristo a reta humildade, que corresponde à verdade do nosso ser, e aquela obediência que se submete à verdade, à vontade de Deus? Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Esta palavra da integração no sacerdócio ilumina a nossa vida e chama-nos a tornarmos-nos sem cessar discípulos daquela verdade que se manifesta na palavra de Deus. Na interpretação desta frase, podemos dar ainda mais um passo. Não disse Cristo de si mesmo: eu sou a verdade? E não é porventura ele a palavra viva de Deus, a qual todas e cada uma das outras palavras fazem referência? Assim, consagra-os na verdade quer dizer fundamentalmente: torna-os um só comigo, Cristo. Une-os a mim, atrai-os para dentro de mim. E de fato, esta última análise é apenas um único sacerdote da última aliança, o próprio Jesus Cristo. E, por conseguinte, o sacerdócio dos discípulos só pode ser participação no sacerdócio de Jesus. Portanto, nosso ser sacerdotes nada mais é que um novo e radical modo de unificação com Cristo. Esta foi-nos substancialmente concedida para sempre no sacramento. Mas este novo timbre do ser pode tornar-se para nós um juízo de condenação se a nossa vida não se desenvolve entrando na verdade do sacramento. A tal propósito, as promessas que hoje renovamos dizem que a nossa vontade assim se deve orientar. Domino Iesu, arxius coniungui et conformari, vobis meptipsis abrenunciantes. Unir-se a Cristo supõe a renúncia. Comporta não querermos impor a nossa estrada e a nossa vontade, não desejarmos tornar-nos isto ou aquilo, mas abandonarmos-nos a Ele em todo o lado e modo como Ele quiser servir-se de nós. Vivo, e contudo já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, disse São Paulo a tal propósito. No sim da ordenação sacerdotal fizemos
esta renúncia fundamental a querer ser autônomos, a autorrealização. Mas é preciso, dia após dia, cumprir este grande sim nos múltiplos sims e nas pequenas renúncias. Entretanto, este sim dos pequenos passos, que juntos constituem o grande sim, só poderá realizar-se sem amargura nem autocomiseração, se Cristo for verdadeiramente o centro de nossa vida, se cultivarmos uma verdadeira familiaridade com Ele. De fato, então experimentaremos, no meio das renúncias, que num primeiro momento podem causar sofrimento, a alegria crescente da amizade com Ele, todos os pequenos e às vezes grandes sinais de seu amor que nos dá continuamente. Aquele que se perde a si mesmo encontra-se. Se ousamos perder-nos a nós mesmos pelo Senhor, experimentaremos como é verdadeira a sua palavra. Deste processo de sermos imersos na verdade em Cristo faz parte a oração na qual nos exercitamos na amizade com Ele e também aprendemos a conhecê-lo, o seu modo de ser, de pensar, de agir. Rezar é fazer estrada em comunhão pessoal com Cristo, expondo diante dele a nossa vida diária, os nossos sucessos, nossos falimentos, as nossas fadigas e as nossas alegrias. É simplesmente apresentarmos-nos a nós mesmos diante dele. Mas para que isto não se torne um autocontemplar-se, é importante aprendermos continuamente a orar rezando com a Igreja. Celebrar a Eucaristia quer dizer rezar. Celebrarmos no justo modo a Eucaristia, se com o nosso pensamento e com o nosso ser penetramos nas palavras que a Igreja nos propõe. Nelas está presente a oração de todas as gerações que nos tomam consigo ao longo do caminho para o Senhor. E como sacerdotes somos na celebração eucarística aqueles que com a sua oração abrem estrada à oração dos fiéis de hoje. Se estivermos interiormente unidos às palavras da oração, se nos deixarmos guiar e transformar por elas, então também os fiéis encontram o acesso a tais palavras. Então, tornamo-nos todos verdadeiramente um só corpo e uma só alma com Cristo. Ser imersos na verdade e, deste modo, na santidade de Deus, significa que para nós também aceitar o caráter exigente da verdade. Contrapor-se tanto nas coisas grandes como nas pequenas a mentira, que de modo tão variado está presente no mundo, aceitar a fadiga da verdade, para que a sua alegria mais profunda esteja presente em nós. Quando falamos de ser consagrados na verdade, também não devemos esquecer que em Jesus Cristo, verdade e amor são uma só coisa. Ser imersos nele significa ser imersos na sua bondade, no amor verdadeiro. O amor verdadeiro não se adquire a baixo preço, pode ser até muito exigente. Opõe resistência ao mal para levar ao homem o verdadeiro bem. Se nos tornamos um só com Cristo, aprendemos a reconhecê-lo precisamente nos doentes, nos pobres, nos pequenos deste mundo. Tornamo-nos então pessoas que servem, que reconhecem os irmãos e irmãs dele e nestes encontramo-lo a ele mesmo. Consagra-os na verdade. Tal é a primeira parte desta frase de Jesus. Mas depois acrescenta: eu consagro-me por eles, para que também eles sejam consagrados na verdade, isto é, verdadeiramente. Penso que esta segunda parte encerre um específico significado. Nas religiões do mundo existem variados modos rituais de santificação, de consagração de uma pessoa humana. Mas todos estes ritos podem permanecer algo de simplesmente formal. Cristo pede para os discípulos a verdadeira santificação, que transforme o seu ser, que os transforme a eles mesmos, que não fique uma forma ritual, mas seja um tornar-se verdadeiramente propriedade do próprio Deus. Poderemos também dizer: Cristo pediu para nós o sacramento que nos toca na profundeza do nosso ser, mas pediu também que esta transformação em nós, dia após dia, se traduza em vida, que no nosso cotidiano e na nossa vida concreta de cada dia sejamos verdadeiramente permeados pela luz de Deus. Na vigília da minha ordenação sacerdotal, aos 58 anos, abri a Sagrada Escritura porque queria
ainda receber uma palavra do Senhor para aquele dia e para meu futuro caminho de sacerdote. Meu olhar deteve-se nesse texto. Consagra-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então dei-me conta. O Senhor está a falar de mim e está a falar a mim. É isto mesmo que amanhã sucederá comigo. Em última análise, não somos consagrados através de ritos, embora haja necessidade de ritos. O banho, onde o Senhor nos imerge, é Ele próprio, a verdade em pessoa. Ordenação sacerdotal significa ser imersos nele, na verdade. Fico a pertencer de modo novo a Ele e deste modo aos outros, para que venha o seu reino. Queridos amigos, nesta hora da renovação das promessas, queremos pedir ao Senhor que nos faça ser homens de verdade, homens de amor, homens de Deus. Peçamos-lhe para nos atrair cada vez mais para dentro dele, a fim de nos tornarmos verdadeiramente sacerdotes da nova aliança. Amém. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!